Nesse vídeo eu vou te ensinar tudo sobre suporte e resistência, totalmente atualizado. Fala pessoal, Pedro aqui falando. No vídeo de hoje, cara, é um tema muito importante, que é a base de tudo que a gente trabalha, tá? Todos os vídeos aqui no canal usam suporte e resistência, não tem como. É a coisa mais básica que tem e que você precisa saber. Ah, mas eu já vi uma videoaula, eu já sei. Não, cara, você precisa saber o passo a passo, do começo ao fim, e você tem que entender o porquê existe suporte e resistência e como você vai lucrar, tá? Nesse vídeo eu vou ensinar como você vai lucrar com suporte e resistência. Além, lógico, da nossa entrada que a gente sempre faz, beleza? Então esse vídeo é atualizado para 2022, tá? Provavelmente você viu algum conteúdo antes, mas esse aqui é 100% atualizado e tudo feito para você lucrar cada vez mais. E aí, se você quer ter acesso a mais conteúdos como esse, vídeos de qualidade, cara, já se inscreve no canal, porque a gente posta vídeo de segunda a sexta ensinando você a ter resultados de verdade. Então bora lá pra tela. Pessoal, a gente vai estar utilizando a Kotex, tá? A melhor corretora do Brasil, tem um vídeo ensinando como utilizar ela. Uma corretora excelente, tá? Ela dá de 10 a 0 na Equioption, entre outros corretores, beleza? Então a gente vai estar analisando nela, tá? Eu coloquei aqui uma média móvel que também é baseada no suporte e resistência, mais ou menos baseada, mas suporte e resistência é o fundamento básico, tá? Pedro, o que é suporte e resistência, cara? Suporte e resistência é o seguinte: todo gráfico ele tem um ponto máximo e o um ponto mínimo, tá? Então olha, aqui é um ponto máximo. Vou pegar aqui um retângulo que vai dar pra gente mostrar pra vocês melhor. Vou pegar até um triângulo aqui, ó. Ó, esse ponto aqui é um ponto o quê? É um ponto máximo, tá vendo? Ó, esse ponto aqui. Então aqui é um ponto máximo, aqui é outro ponto máximo, tá vendo? É o pico do gráfico. Aqui também é o ponto máximo. Ué, mas não é o máximo de todos. Não precisa ser o máximo de todos. Precisa ser pontos altos, tá? Pontos aonde que o gráfico vai descer a partir desse ponto, e também tem uns pontos embaixo, tá? Então a gente chama de ponto de mínima. Então a gente pode ver que a gente vai deixar em vermelho, pontos de mínima. E é muito importante ter essa noção, porque é o seguinte: vocês vão ver uma coisa em comum. Vocês vão ver que eles não têm muita diferença de tamanho entre elas. Como assim? A gente pode ver, ó, que esse ponto máximo aqui, ele tá bem próximo desse ponto máximo. Se a gente colocar uma linha reta, tá vendo? Ó, esse ponto máximo, ele tá próximo desse, que tá próximo desse ponto mínimo aqui, ó, uma coisa importante. Ó, o ponto mínimo aqui, tá vendo? Que o gráfico subiu aqui e desceu. Aqui é um ponto mínimo, não é? Aí, da partir desse ponto que ele vai subir, depois ele desce, depois aqui ele vai subir um pouquinho, depois ele desce aqui novamente, beleza? Então aqui é outro ponto mínimo. Então se a gente pegar e ver de uma forma horizontal, a gente vai ver que os pontos máximos, eles têm uma coisa em comum, e os pontos mínimos também. Então olha aqui outro ponto máximo aqui, ó, que ele subiu, depois desceu. Então a gente pode ver que o ponto máximo, ele tem uma linha comum e o ponto mínimo também, tá? Então o que a gente vai estar fazendo? Suporte e resistência. O suporte, ele vai ficar na parte de baixo, porque ele suporta o gráfico, ele apoia o gráfico. Então o gráfico fica todo em cima dele, tá? E a resistência é onde o ponto máximo, onde o ponto, ele tem uma resistência para subir, tá? Então olha, eu aprendi dessa forma, eu decorei os nomes dessa forma. Suporte fica embaixo. Resistência é algo alto, que não passa, tá? Então isso é muito importante. Então olha, se a gente juntar todos os pontos aqui dessa linha, a gente vai ter o quê? O ponto de resistência, tá? Então olha, tinha um ponto aqui, o ponto máximo aqui, o ponto máximo aqui. Então se a gente juntar uma linha com todos esses pontos, a gente vai ter a linha de resistência, beleza? E se a gente pegar aqui e colocar a linha embaixo, tá? Então olha, você pode ver que esses três pontos, aí esse estão bem alinhados. Eles estão um do lado do outro, tá? Esse aqui tá um pouquinho mais embaixo, mas eu vou explicar isso mais à frente. Então se a gente colocar uma linha aqui horizontal, esse vai ser o quê? Um ponto de suporte, tá? Então aqui vai ser o nosso ponto mínimo, ponto de suporte. Pedro, mas não é exato, olha, tem uma diferencinha, aqui passou um pouco. Aqui também, olha. Nossa, mas teve a diferença, não é exato. Cara, é o seguinte, a gente chama isso aqui de suporte e resistência. Só que uma coisa que ninguém ensina pra vocês é que não existe linha de suporte e linha de resistência. Existe zona de suporte e zona de resistência. No dia a dia, cara, fica muito complicado a gente colocar aqui igual um retângulo, coloca um retângulo. Ou na Equioption nem tem retângulo, então fica bem mais complicado e a gente coloca só a linha, tá? Mas o que acontece? Entre dois espaços vai ter a nossa zona de suporte e zona de resistência, tá? Então se a gente vem aqui em linha horizontal, então a gente pode ver dessa linha até essa linha aqui, é a nossa zona, tá? Então se o gráfico chega perto desse espaço aqui, entre essas duas linhas, ele vai ter um ponto de resistência, beleza? E se ele chegar aqui embaixo, ó, se a gente pegar aqui, ó, vamos colocar aqui. Então aqui é outro exemplo também, ó. Se a gente colocar entre essas duas linhas aqui, ó, tá vendo? Entre essa aqui e essa aqui de baixo, ela vai ser o que? A nossa zona de suporte, tá? Então resistência fica em cima, suporte fica embaixo. Beleza? Então o primeiro princípio é o seguinte: linha de suporte fica embaixo, linha de resistência fica em cima. Outro princípio: não existe linha, é zona, tá? Um intervalo onde o gráfico vai ter uma dificuldade de passar.
Então, isso que é importante pra gente. É o que? Entender que o suporte e a resistência são zonas que o gráfico tem dificuldade de passar. Ok? Como assim, Pedro? A gente pode ver o seguinte, ó. O gráfico aqui, ele tende a tocar lá embaixo. Então, ele vai tocar aqui no nosso ponto mínimo, no nosso suporte. Ele vai tocar lá em cima. Aqui rompeu um pouco, tá? Mas você pode ver que depois que ele passa, ele vai ficar bem curto. Então, ele tende a tocar lá em cima, tocar aqui embaixo, subir um pouquinho, tocou embaixo, subiu, tocou, subiu, tocou aqui em cima. Aí que rompeu um pouco, desceu, entendeu? Então, essas linhas, ela tende a ter uma dificuldade do gráfico passar delas, ok? Então esse é o princípio do suporte e resistência. É uma linha, é uma zona onde o gráfico tem dificuldade de passar. Então quando ele tocar nessa linha, a gente tem uma alta probabilidade de fazer uma entrada contrária. Como assim? Se ele toca na zona de cima, que é a de resistência, a gente pode fazer um put. E se ele toca na zona de baixo aqui, a gente pode fazer um call, tá? E na maioria das vezes tende a fazer o win, beleza? Lógico que você não vai só colocar a linha e tal e fazer operação, porque é igual aqui. Aqui você viu que rompeu. Mas Pedro, o que acontece quando rompe? Aí tá o terceiro ponto, que é muito importante. Cara, quando ele rompe, ele tende, toda linha de suporte vira uma resistência, toda linha de resistência vira um suporte. Como assim? Igual eu falei aquela hora, olha, aqui é uma linha máxima, né, o ponto máximo, só que chegou aqui, cara, aqui foi o ponto mínimo, tá vendo? O gráfico subiu e quando ele tava descendo, ele tocou aqui, depois subiu, depois tocou e subiu novamente, tá? Então toda linha de suporte, uma hora ela vira resistência, e toda linha de resistência, uma hora vira suporte. Então vou pegar esse exemplo aqui. Aqui o gráfico tá subindo e ele rompeu. A partir do momento que ele rompe, se o gráfico chegar a tocar nessa linha aqui, ele tem alta probabilidade de estar voltando, tá? Então isso chama pullback. Tem um vídeo aqui explicando pullback, beleza? Que é muito bom vocês verem, porque é um aprofundamento do conteúdo. Mas quando acontece esse rompimento da linha, igual aqui, a gente pode ver que rompeu, não rompeu? Esse ponto mínimo. Aí quando ele rompe, a gente pode ver que aqui virou um ponto máximo. Então, olha, ele rompeu, desceu, aí ele deu uma vela verde aqui, começou lá embaixo, tocou. A gente poderia fazer um put aqui e seria o in, tá? Então aqui voltou e tal. Aqui rompeu novamente, faria um put, aí fecharia na próxima vela como in. Entende? Então isso que eu quero falar para vocês. Todo suporte vira uma resistência, toda resistência vira um suporte, tá? Então olha, aqui é o ponto máximo que tá o gráfico. A gente pode até fazer uma entrada aqui de venda. Beleza? Pedro, por que você fez essa entrada de venda aqui? Porque é simples, cara. Olha, aqui a gente pode ver que é uma linha de máxima, tá? Então, linha horizontal. Eu devia ter colocado a linha antes, mas por que eu não coloquei? Cara, porque você acostuma tanto que você bate o olho e você já vê. Então, olha, aqui teve um ponto que tocou, tá? Então, vem cá, vamos confirmar com vocês. Que tocou uma vez, duas, teve 2 toques, ó, na linha, voltou, tocou e voltou, tocou e voltou, tá? Aí o gráfico foi andando aqui, chegou bem próximo da linha e voltou, e aqui novamente tocou e voltou, beleza? Então a gente tá vendo que aqui provavelmente vai repetir esse comportamento. A gente podia ter esperado sim chegar mais próximo da linha, mas fizemos uma entrada aí de put, beleza? Uma entradinha de R$5.000, tá? E cara, para mostrar o quão assertivo é esse método aí e tanto de lucro você pode ter só com o suporte de resistência. Eu falo, o básico bem feito, cara, é muito melhor do que o avançado mal feito, entende? Faça o básico bem feito, estude o básico, aprofunde, teste, entende? Porque, olha, só com o suporte de resistência dá sim pra você ter um lucro bastante significativo, tá? E lógico, a partir do suporte, você não vai parar aí, né? Suporte de resistência vai vir outros vídeos, estratégias, igual a gente tem aqui, ó. Acabei de postar uma estratégia de um indicador muito bom, o Some, que a gente acaba utilizando o suporte de resistência junto. Olha, R$5.250 aí de lucro, tá? De lucro, utilizando o suporte de resistência apenas, beleza? Coloquei aqui a linha máxima aqui, a nossa resistência. Como eu sei que quando eu vou colocar, olha, uma dica bônus pra quem ficou até o final. É simples, a gente só vai colocar a linha quando tiver mais de 2 toques, tá? Então como assim, Pedro? Olha, aqui desceu, subiu, aqui chegou bem próximo da linha, então assim, a gente não vai considerar, mas já é um... Opa, vou ficar atento. Aí o gráfico rompeu, cara, quando ele rompeu, ele chegou a tocar o pavio na linha, só que ele rompeu, tá? Rompeu. Ótimo, aqui teve um toque, tá? Esse toque verde que tocou novamente, aqui passou o pavio, mas voltou, aqui tocou novamente, só que já deu 3 toques. E aqui chegou bem próximo da linha, a gente pode considerar o quarto. E aqui ele tocou e voltou, tá? Então, olha, foi mais ou menos 6 indícios que aqui seria uma tendência forte. Então, o que isso mostra? Mostra o seguinte, olha, o valor do gráfico, ele tem de ficar abaixo dessa linha e acima da linha de baixo. Então, ele tem de ficar dançando nessas duas linhas. Se a gente for pegar aqui, vamos pegar aqui um M15 da vida, olha. Pode ver que em M1, cara, olha o tanto que representou. Eu tracei em M1 junto com vocês e olha o jeito que tá em M10. M10 tocou lá em cima, desceu. Aí
aqui desceu, tocou lá em cima, desceu, desceu. Olha, pra vocês verem. Você vê que é assim que funciona. Ele tende a ficar nesses intervalos aqui, tá? Isso é muito bom pra gente estar operando em M15, beleza? Em M1, que tem 15 vezes mais velas, olha o jeito que ficou. Ficou perfeito, cara. Então você vê que uma análise sua tá bem feita quando você muda o time. Olha esse time aqui, do jeito que tá. Olha o tanto que tá indicando que tá bom. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui rompeu, mais 6 toques, tá? 6 toques, respeitando bastante e mostrando pra gente o quão assertivo a gente pode ser, fazendo um básico muito bem feito. Não invente, não tente fazer coisas sobrenaturais aí, uma estratégia de fulano, de ciclano. Você pode até tentar, mas só se você tiver o básico bem feito. Se você estiver pensando, vou ter resultados aí da noite pro dia e tal, não vai ter, cara. Aprofunde no básico. Básico, o que é? LTA, LTB, pullback, suporte resistência, Fibonacci, tudo eu tenho vídeo aqui, você pode ver aqui. Já se inscreve no canal aqui, que a gente posta vídeo todos os dias, que você vai aprofundar cada vez mais e vai ter resultados de verdade, tá? Pode ver que o cara que lucra muito, ele não fica inventando muita coisa, ele faz básico muito bem feito e tem resultados fora do comum. Tá bom, pessoal? Então é isso, muito obrigado por você ter ficado até o final do vídeo, tá? Já se inscreve, já vê mais vídeos que a gente tem sobre conteúdo de Key Option, Kotex, ensinando você a lucrar cada vez mais. Então é isso, pessoal, muito obrigado e até a próxima.